É interessante a gente observar que nós estamos fazendo uma parte, talvez uma parte e a outra não. Talvez você seja alguém que faz missões, mas você não adora a Deus. Talvez você seja aquele que gosta de adorar. A gente tem uma preocupação um pouco maior com o Ministério de Louvor, por exemplo. Que o Ministério de Louvor exige muito. Exige habilidade em tocar, habilidade em falar, em cantar, em ensaiar, tempo, mas não é só isso. Além de você ter o dom, ter a habilidade de tocar, de cantar ao Senhor, ainda assim você ainda continua fazendo missões. Então, independente do que você faça, você tem que fazer as duas coisas. Mas, pastor, eu não sei nem cantar. O louvor não é só cantar. Ou adorar, aliás, não é só cantar. Adorar é muito mais do que isso. Adorar, você não precisa saber cantar, mas você pode cantar e tem que cantar. Porque é o exercício para você fazer na eternidade. Louvar, adorar o Senhor. João, ele nos chama muito a atenção nesse sentido. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando para quem aqui? Os fariseus? Para os escribas? Para os saduceus? Está falando para os gentios? Ele fala para nós também. A salvação vem dos judeus, mas os judeus não são perfeitos na adoração, se ele não tiver missão e adoração. Nós, no cristianismo, na igreja de Cristo, nós não somos perfeitos, é lógico, nós estamos no processo de busca de perfeição. Há quem diga que a igreja é como um hospital. Estamos todos doentes e estamos sofrendo, nós estamos debilitados, nós vamos para a igreja para sermos restaurados. É muito mais que isso. A igreja de Cristo é um quartel general, onde nós somos arregimentos, somos soldados para a luta, para a batalha. E na batalha, no dia a dia, nos relacionamentos, nós nos ferimos uns aos outros, por causa da nossa velha natureza. Aí sim, vem os médicos, e estão na trincheira também, para nos ajudar a sermos restaurados. Então, você precisa ter essa mente clara, que o objetivo maior é adorar e fazer discípulos. Os dois juntos. Jesus, ele nos alertou quando a nos tornar sal que não salga e luz que não brilha e árvore que não dá frutos. Ele nos chamou a atenção em relação a isso. E aqui em João 4, Jesus nos ensina que a adoração cristã não é mecânica. Eu não posso vir à igreja só por vir, porque eu já estou acostumado a vir. Aí, igreja, eu estou acostumado mecanicamente, eu só vou porque eu tenho que ir, eu vou porque faz parte da minha agenda. Não é só isso. Você pode ser super assíduo na igreja. Todos os dias que tem culto, você está presente. Você pode sim, mas isso tem que ter um objetivo claro. Eu vou porque eu sei em quem eu creio, eu sou grato ao Senhor porque Ele deu tudo e eu vou usar todo o tempo que eu tenho disponível, não para somente no adorar, mas também para ensinar os outros que ainda estão debilitados na fé. Isso é discipulado. Quantas pessoas estão debilitadas na fé e você não chega por cima dela, ou mesmo essa pessoa não quer nem ouvir também? A debilidade é tão grande que ela não quer nem ser ensinada, porque talvez elas acham que já sabe tudo. Ou aquele que tem, na vez de sabedoria, mas acha que não precisa ensinar os outros. A igreja cristã é um lugar de aprendizado, de
de devocionais, de adoração e de restauração, no sentido de que cada um que faz parte do corpo de Cristo estará bem informado sobre a sua missão. Vós adoreis o que não conheceis. A verdadeira adoração a Deus é fruto do conhecimento de Deus. Então, eu preciso conhecer a Deus para adorar. Eu preciso cada vez mais entender quem Ele é em minha vida. Porque se eu não conheço aquele que eu adoro, eu estou mentindo a mim mesmo. Eu preciso conhecer. Como é que eu conheço? Lendo a palavra, estando na escola dominical, tirando dúvidas, perguntando. É isso que faz parte da nossa vida cristã. Portanto, nós adoramos o que conhecemos. Não tem como você adorar aquele que você não conhece. E tem muitas pessoas no meio cristão que não conhecem Deus como deveria conhecer. À medida que é possível que eles se revelam. As escrituras são claras em relação a isso. Existem alguns pontos que não foram bem definidos, mas não importa isso. Eu não preciso ficar debatendo sobre uma coisa que ainda não foi revelada totalmente para nós, que está nas escrituras, mas a gente não tem. Eu não preciso ficar brigando com as pessoas sobre isso. Eu preciso ter o meu objetivo principal, que é muito claro, muito fácil de fazer, e ao mesmo tempo parece ser muito difícil. Você precisa parar um pouco para pensar sobre isso, meditar um pouco sobre isso, meditar sobre a sua vida, seu papel dentro do corpo de Cristo. Você precisa olhar para você mesmo e dizer: Deus, eu preciso ter uma função clara, me ajude, me dê discernimento para isso, nem que seja a coisa mais simples do mundo para fazer dentro da igreja. Eu posso fazer porque é o Senhor que me dá discernimento, entendimento, me ajuda. Sabe? Deus é muito bom para conosco. A sua misericórdia dura para sempre. Jesus fala de si mesmo. Somente em Cristo é possível conhecer a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se eu olho para Cristo, eu conheço Deus. As pessoas pensam assim: é muito difícil conhecer Deus, porque Deus é eterno. Ele é transcendente, ele é acima de todos nós. É óbvio que é. Mas é por esse motivo que ele nasceu. Foi por esse motivo que ele nasceu como nós. Para a gente se aproximar mais dele, para a gente entender sobre quem é Deus. A figura de Cristo é a verdadeira expressão de Deus. Se ele fosse homem, 100% homem, puro, sem defeito, sem mácula, só ele é e foi e é. Mas ele se submeteu a isso justamente para dizer para você e para mim: você pode ser como ele. Você pode ver como eu faço, como eu falo, como eu trato, como eu vivo. Se entregue a mim, deixe que eu te leve, deixe que eu te conduza àquilo que você precisa, naquilo que você precisa. E aí, se a gente conhece Ele, nós o adoramos verdadeiramente. Uma das mais importantes verdades cristãs é esta: Deus deseja ser conhecido e convida você a conhecer. E à medida que o adoramos, desejamos que outros também o façam. Essa é a coisa mais interessante. Porque quando você adora ao Senhor verdadeiramente no centro de verdade, você deseja que os outros estejam também adorando o Senhor. Principalmente os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, os irmãos em Cristo. Nós estamos muito relatos sobre isso. Nós não temos um domingo como um domingo especial para a gente ter aquilo que o Senhor nos concede gratuitamente para adorar o Senhor.
Hoje tem muitas pessoas que estão falando com esses espirituais para fazer provas, e a gente sabe disso. Tem outras pessoas que estão delicadas, nós sabemos disso. Tem pessoas que estão bem, mas que não estão aqui. Não sei qual motivo. Talvez esteja na igreja, talvez esteja em casa, talvez esteja na sua fazenda, na sua roça, não sei. Eu entendo isso. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o seu coração, ele sabe quem é você. A igreja de Deus. Ele vai cobrar de você se você é cristão. Ele vai cobrar de mim. Então eu preciso falar para vocês. Vocês precisam entender que missão e adoração andam juntos. Só adoração não é verdadeiro cristão, ser verdadeiro cristão. E só missão também não é ser verdadeiro cristão. Você não pode ser nem 8 e 80. Você tem que ser aquele que faz missão para adorar o Senhor. Você tem que adorar o Senhor para fazer missão. Para agora, em nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, a entender o que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, Pai, pela Tua igreja. Ajuda-nos a entender quem nós somos, qual é o nosso papel no corpo de Cristo. Senhor, faz com que essa igreja cresça, amadureça e seja unida. Ainda vejo pessoas que não conversam com outras pessoas. Isso é triste demais dentro do corpo de Cristo. E isso tem acontecido na tua igreja no mundo todo, principalmente no Ocidente, onde o Evangelho tem sido raso, onde as pessoas têm adaptado o sincretismo religioso com a sua vida cotidiana e adoração ao Senhor na missão. Nós sabemos, ó Deus, que nós não somos diferentes das outras pessoas. Todos nós somos pecadores ainda. Podemos sim viver neste mundo como o Senhor deixou que nós vivêssemos. Se fosse da tua vontade que, ao aceitar Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor nos levasse, muitas pessoas ficariam temerosas. Mas o Senhor nos deixa viver para cumprir o propósito de cada um de nós. Podemos viver neste mundo? Sim. Podemos trabalhar, estudar juntamente com aqueles que ainda não conhecem Cristo, mas justamente para isso, para proclamar o Evangelho da salvação, para que o Senhor nos destine àqueles que nós não sabemos quem são, para juntar a fileira, a comunhão no corpo de Cristo, para sermos todos juntos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, para a glória do nome do Senhor. Por isso nós pedimos e somos gratos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.